adoramos o teu nome, Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Você pode ajudar com as palmas? Recebi um novo coração do Pai, Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Quero convidar você nessa noite a virar para essa pessoa que está do seu lado. Dê um sinal para ela de cumprimento. Talvez nós não podemos pegar nas mãos, mas podemos virar, dar um abraço em si mesmo, representando que está abraçando esse irmão. Oh, vamos declarar nessa noite: recebi o novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração Inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro
que nós sejamos uma família unida, uma família que a cada dia seja um, como o Pai e o Filho é. Temos que ser um, como o Pai Cristo é. Você pode cantar isso bem alto? Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Que lindo! Você pode cantar, diga: temos que ser um, como o Pai em Cristo é. E deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unirá-se a sua esposa, e ambos serão um. Essa é a unidade que nos move. Somos uma igreja, um só Senhor, um só batismo. Quero convidar você a orar ao Senhor nesse momento. Eu quero convidar você a trazer ao seu coração o desejo de ser um, o desejo de ser um com seu irmão, o desejo de ser um com seu cônjuge, o desejo de ser um com seu familiar. Aonde estiver a dor, que tu leves a paz, leves a cura. Quero ser um. Ore comigo, ore comigo, ore comigo. Oh, como um Pai em Cristo é. Diga: temos que ser um. Cante bem alto. Como o Pai em Cristo. Como o Pai em Cristo é. Diga novamente: temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um. Só batismo. Grupo de mulheres. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, para a glória de Jesus. É bom poder descansar, é bom poder confiar nesse Deus que tudo pode. Bela canção, louvada ao Senhor através das irmãs. E é uma canção muito propícia, muito oportuna, para que nós possamos refletir nessa palavra nessa noite. Amém? 1 Coríntios, no capítulo 3, leremos a partir do verso 1 até o versículo 9. Diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda sois carnais. Por quê? Visto que há inveja e divisão entre vocês. Não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz: eu sou de Paulo, o outro: eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, amém? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá, que fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento.
O que planta e o que rega tem um só propósito. Cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Feche seus olhos por um instante, por gentileza, queridos. Vamos orar nesse momento. Você que está em casa, ore comigo no nome de Jesus. Deus, eu quero louvar o Senhor nessa noite. Eu quero engrandecer o teu nome, porque tu és um Deus soberano e Deus fiel. E a tua palavra, Deus, foi lida, mas eu sei que quem ilumina e dá um entendimento é o Espírito Santo. Então, Pai, nessa noite que o teu Espírito Santo atue em nossos corações, trazendo unidade de compreensão, unidade de entendimento, Senhor. Que o teu Espírito Santo nessa noite atue em cada um de nós, trazendo, meu Pai, neste momento, ó Deus, a revelação, aquilo que está por detrás da palavra, o espiritual. Nós abrimos o nosso coração e permitimos que o Senhor fale a Ele de maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quantos aqui tem carro? Quantos aqui tem carro? Poucos tem carro. Mas todo mundo sabe que andar de carro, dirigir um carro, quando o pneu está extremamente careca, é arriscado. Concorda? Estava indo a Almenara, terra da minha sogra, e um pneu uma vez estourou. Estourou assim que cortou, o carro deu aquela chacoalhada, mas graças a Deus não estava nada, eu estava devagar. E foi um risco tremendo. Todos nós sabemos o risco que é dirigir com o pneu careca. Todos nós sabemos que um carro, quando ele está vazando óleo, e se você não parar para fazer manutenção, com o passar do tempo, vai acontecer com ele o quê? Vai estourar, vai bater o motor. Ou quando está faltando água, pior ainda. Então, quando nós falamos disso, está falando de manutenção. Tudo que não se tem manutenção, acaba antes do tempo. Se destrói antes do tempo. Uma casa, você pode fazer ela e gastar milhões. Se você deixar o tempo passar e não dar manutenção, isso vai ruir. As ferrugens vão ruir os ferros. Os rebocos vão começar a cair. A tinta vai começar a se apagar. E o valor daquela casa vai ser cada vez menor. Porque tudo precisa de manutenção. Tudo precisa de manutenção. E por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que você leu comigo é o momento em que Paulo ele para tudo para poder dar manutenção a uma igreja recém-criada. É o momento em que Paulo estava lá em Éfeso. E aí uns irmãos da família de Cloe vai visitar Paulo. E ao momento em que Paulo vai perguntar sobre como estava a igreja de Corinto, esses irmãos vão dar um relatório não muito agradável. Não muito agradável. Estéfanos, Fortunato e Acaico vão dizer para Paulo o seguinte: Paulo, a igreja de Corinto está se deteriorando. A igreja de Corinto está o quê? Se desintegrando. E é preciso fazer algo. É necessário tomar alguma providência. E talvez você chegou aqui hoje, e está percebendo que alguma área da sua vida também está da mesma forma, desintegrando, se deteriorando. E você fala: meu Deus, se eu não tomar uma providência agora, vai acabar antes do tempo. Vai se perder antes do momento. Tudo tem um tempo. A Bíblia diz que há tempo de juntar e há tempo de separar. No casamento você junta, mas a morte você separa. Se você está separando antes da morte chegar, isso significa que tem algo que deteriorou rápido demais, antes do tempo. Se você começa um ministério e você não conclui esse ministério, como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e ele já estava ali pronto para ser enforcado, morto.
Se você não terminar seu ministério quando sua vida está terminando, é sinal que se deteriorou, é sinal que se desintegrou antes do tempo. E sabe por quê? Porque em alguns momentos da nossa vida, nós estávamos tão empolgados com um carro novo, com a casa nova, com um casamento que estava indo tão bem, que nós não começamos a perceber que havia detalhes que precisavam parar para consertar. Eu teria que dar uma pausa, eu teria que dar uma parada em alguma coisa para consertar. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero falar sobre 3 coisas importantes, querido, que você recebeu já até o papelzinho aí. 3 coisas importantes, que se você não parar para consertar, se você não eliminar isso aí, isso vai eliminar você. 3 coisas que a igreja, o casamento, ou qualquer tipo de relacionamento, ou qualquer tipo de ajuntamento, se nós não pararmos aqui para eliminar essas 3 coisas, essas 3 coisas vão acabar com você. Essas 3 coisas vão acabar com a igreja que você congrega. Essas 3 coisas vão acabar com o grupo que você participa. Vai se deteriorar, vai se desintegrar. Desintegrar significa, segundo o dicionário, se desfazer, se decompor, dividir em partes. Então Paulo, lá em Éfeso, dá uma pausa no cuidado da igreja de Éfeso. Paulo, que era o pastor de Corinto e de várias outras igrejas, ele dá uma pausa, senta e começa a escrever. Paulo escreve cerca de 3 cartas a Corinto. 3. Alguns dizem que é 4, mas na Bíblia nós podemos perceber 3. 2 estão aqui e uma está perdida, que a gente não sabe onde ela está. E nessas 2 cartas que nós temos aqui na Bíblia, Paulo está escrevendo para dar manutenção à igreja que estava se desintegrando. Pastor, o que eu preciso fazer? O que nós precisamos eliminar para que isso não nos elimine? O que eu preciso tirar do meu casamento para que isso não acabe com o meu casamento? O que eu preciso tirar do grupo que eu estou, da igreja que eu congrego, da família que eu construí, para que isso não afete a mim e não nos destrua? Primeira coisa, querido, que você já está aí com a sua caneta, seu papelzinho na mão, e tem 2 espaços que eu vou falar para você. Se você perdeu alguma coisa, depois você vai lá no site e o esboço já está lá. Depois que eu terminar aqui, eu vou compartilhar, você vai ter esse esboço integral. Aqui a gente tem como pregar tudo. Então, 1 Coríntios, no capítulo 1, versos 11 e 12, que já está aí na sua mão, Paulo vai dizer o seguinte: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe, de que há divisão entre vocês. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Nesse verso, Paulo está diagnosticando o primeiro problema que estava trazendo a desintegração, que estava corroendo aquela igreja. Primeiro problema que pode estar destruindo o seu casamento. Escreva aí: divisões entre os membros, ou entre os componentes, fique à vontade. Divisão dentro do grupo, dentro da igreja, dentro do ambiente. Querido, não tem nada pior para desgraçar todo um projeto de uma vida do que a peste da divisão. Eu costumo dizer sempre aqui que na matemática de Deus, Deus só conhece, ou podemos melhor dizer isso, Deus só conta com multiplicação. Deus não é Deus de diminuir no aspecto da sua obra. Deus não é Deus de somar. Deus é Deus de multiplicar. Eu nem digo de somar, mas de multiplicar. Em toda a Bíblia, você vai perceber Deus dando ordem para Adão, para que ele crescesse, se multiplicasse e povoasse a terra. Nós vamos ver Deus dando ordem para Noé, na reconstrução do mundo, na manutenção que ele teve que dar no mundo, porque se ele não tivesse destruído com o dilúvio, o mundo teria sido se autodestruído em pouco tempo. Então, para que ele pudesse salvar a raça humana, ele que teve que dar uma manutenção e aniquilar todo mundo, sobrando apenas uma família.
Quando essa família sai da arca, a ordem foi: crescei e multiplicai. No início da igreja, Atos capítulo 1, verso 8, a ordem de Jesus é: permanecer em Jerusalém, e vocês vão ser minha testemunha aqui em Jerusalém, na Judéia, na Galileia e até os confins da terra. Deus só conhece multiplicação, e Deus chamou a igreja para multiplicar. Mas quando nós olhamos, meu irmão, a divisão, ela é oposta à multiplicação. E Satanás sempre, em todo o tempo, buscou dividir. Ele tentou dividir o céu. Ele dividiu a terra. Quando estava lá com Adão e Eva, ele tentou dividir. E é isso que ele tem feito, irmãos. Satanás se manifesta através do espírito de divisão. E se você olha para o seu casamento hoje e percebe que o seu casamento está um lar dividido, um lar rachado entre opiniões, entre desejos, entre objetivos, entre propósito, isso significa que o seu lar está tendencioso a se decompor, a se desintegrar. Se nós olhamos para a nossa comunidade igreja, para os grupos que existem nelas, equipes, os ministérios, e começamos a perceber que existem grupinhos, isso significa que esta comunidade, esta família está se desintegrando e o fim dela é a morte. E a tristeza é que Paulo vai falar que essa divisão nada mais é do que o resultado de uma infantilidade. Veja aí comigo no texto, 1 Coríntios 3, do verso 1 ao 4. Paulo vai dizer: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda sois carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz: eu sou de Paulo, o outro: eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. Crianças, irmãos, crianças são totalmente dependentes de seus pais. Crianças não têm discernimento entre o certo e o errado. Crianças, elas são facilmente iludidas por qualquer promessinha e com a bala. Uma igreja infantil, ela perde o foco daquilo que verdadeiramente é importante, para poder estar focando em coisas que auto se promove. O fato deles estarem falando: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Pedro, é porque cada um desses homens tinha um ensino diferente da mesma coisa. Pedro, Paulo, Apolo, que foram pastores daquela igreja. Paulo foi o primeiro que abriu, mas depois Paulo teve Apolo que pregou naquela igreja. Pedro havia ganhado algumas pessoas lá em Jerusalém, que fazia parte de Corinto. E o próprio Cristo, a referência maior. Todos ali, aquela igreja tinha membros que cada um desses homens havia conquistado. E aí eles começaram a dizer: não, eu estou no nível maior porque eu fui ganhado diretamente por Jesus. Outro: não, estou no nível maior porque eu sou cuidado por Paulo. E Paulo, você sabe, é um homem de Deus. O outro diz: não, é porque eu estou no grupo de Pedro. E ele está dizendo: vocês que ficam se dividindo em grupos, vocês não estão percebendo e caem na ficha que vocês são carnais, ainda não se converteram? Culto à personalidade. Culto à personalidade. Mas aí Paulo, no capítulo 4 de Efésios, que está aí nessa folha, antes aí tem um nomezinho em azul, que eu coloquei só para você guardar isso. O Senhor não criou ministérios com a finalidade de divisão, mas para que cada um trabalhasse em sua área em prol do mesmo objetivo. Dentro da igreja não tem ministério de louvor, grupo de mulheres, grupo de homens, com o objetivo de dividir a igreja em fatias. Pelo contrário, o foco é que essas equipes trabalhem em comum acordo, alinhados com a mesma finalidade. Porque a partir do momento que elas começam a trabalhar de maneira isolada, e cada um caminhando na sua própria direção, isso, querido, se destrói. Já pensou? Alguém pegando o seu braço direito e alguém segurando o seu braço esquerdo, amarrar em uma máquina de lá e para cá, e cada um puxar para um lado. O que vai acontecer com o corpo? Vai rachar no meio, morte. A mão direita e a mão esquerda
tem atributos em alguns momentos diferentes, são diferentes. O pé, a cabeça, cada um foi criado para um propósito, mas o corpo precisa estar em sincronia para se locomover. O meu cérebro tem que estar em sincronia com as minhas pernas, com os meus pés, com os meus dedos, para poder conseguir se locomover e completar o propósito. Não adianta. Quem tem algum problema no cérebro aí, e às vezes o corpo não responde a ordem do cérebro, sabe que isso é uma deficiência. Então uma igreja na qual o pé quer andar para uma direção, a mão quer andar para outra direção, isso significa que essa igreja está deficiente, esse casamento está deficiente, essa comunidade está deficiente e precisa ser curada. Quem está entendendo, diga amém. Se eu não quero ver a desintegração, querido, eu preciso entender o que é isso. Eu preciso eliminar, diga comigo, eliminar. Meu Deus, está alguém comigo? Diga comigo. Eliminar a divisão e promover a multiplicação. Efésios capítulo 4, verso 11. Eu coloquei 3 coisas aí que Paulo fala nesse capítulo para nós. Paulo, quando escreveu esse texto, Paulo ele quis falar para nós o que estava na cabeça do Senhor quando criou ministérios na igreja. E a primeira coisa que estava na cabeça de Cristo, que Paulo vai abordar, Cristo criou os ministérios, diga comigo, com uma finalidade. É o primeiro tracinho aí, finalidade. Ao criar o ministério, Jesus tinha finalidade. Ao criar o ministério, Jesus tinha propósito. E o terceiro tracinho, objetivo. Finalidade, propósito e objetivo. São as 3 coisas que Paulo vai dizer. Ao criar o ministério, Jesus tinha finalidade, propósito, objetivo. Vamos ler o texto comigo? O texto aí está todo colorido aí. Coloca aí primeiro, finalidade, versículo 11 ao versículo 13. Finalidade, é o primeiro ponto aí para nós entendermos aqui. Olha o que está escrito aí, leia comigo, na sua folhinha, já está na primeira página lá embaixo. E ele designou alguns para o quê? Apóstolos. Outros para profetas. Outros para evangelistas. E outros para pastores e mestres. Foi Cristo que idealizou, foi Cristo que construiu os ministérios, foi Cristo que colocou os ministérios na igreja. E quando Cristo coloca o ministério na igreja, o texto vai dizer, primeira finalidade, está aí, ó, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Primeira finalidade é ensino. Coloca nesse primeiro parênteses. Primeira finalidade com o ministério é ensino. Um ministério foi criado para que dentro desse ministério formasse outras pessoas dentro dele. Ministério pastoral precisa formar pastores. De mestres precisam ensinar. Primeira finalidade é para que esse ministério multiplicasse dentro de si outras pessoas com o mesmo chamado de ministério. Paulo vai dizer, para que o corpo de Cristo seja edificado. Entre parênteses, crescimento. Isso aí é crescimento. O texto continua dizendo, em terceiro, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, isto é, espiritualidade. Em um ministério, ao criar o ministério, Deus quis que nós ensinássemos, Deus quis que nós crescêssemos, Deus quis que fôssemos espirituais. E em quarto, o texto diz, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Em quarto, plenitude. Em um ministério, eu preciso alcançar nele a plenitude. O que é algo pleno? Algo completo. Algo completo, igreja. Paulo está dizendo para nós, o ministério, as equipes, a família, seu casamento. Ei, isso aí foi feito para que você pudesse ensinar, para que você pudesse crescer, ser espiritual e por fim fosse pleno, completo. Mas Paulo continua no mesmo texto, agora no verso 14, ele vai falar do propósito. Qual o propósito de ter criado o ministério? Qual o propósito de ter criado? Paulo vai dizer, o propósito é que não sejamos mais como crianças.
levado de um lado para outro, pelas ondas, nem jogado para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Você já percebeu que as igrejas maiores que tem no Brasil, a maioria delas, estão sendo seguidas por pessoas que não têm entendimento? Porque se verdadeiramente elas entendessem, elas não estavam atrás dessa laia de ladrões. Pastor, só está julgando. Não, querido. Não estou julgando, não. Eu estou sendo sincero. Enganadores que usurpam o evangelho, que pensam em si mesmo, que usam o evangelho para se promover e não promovem o nome de Cristo. Paulo está dizendo, gente, abre os olhos, porque nem todo mundo que prega a Bíblia, que está pregando no altar de igrejas, nem todo mundo que se diz pastor, diz líder, verdadeiramente tem um propósito de te conduzir para o céu. Isso é triste, pastor, mas isso é sério e é triste, é deprimente. Porque, querido, não quero me colocar como juiz, porque vamos falar sobre isso no terceiro tópico, julgamento. Mas eu quero ser coerente, que nós não podemos ficar calados quando vermos a ovelha de Cristo sendo levado por ladrões e salteadores. Jesus, quando vai dizer em João capítulo 10, tem muita gente que diz assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e acha que esse ladrão é o capeta. É porque esquece de ler todo o texto. Se você ler só esse texto, só essa parte, você vai achar que é o cão. Mas lá Jesus não está falando de capeta. Jesus está falando de falsos pastores. Ele diz, eu sou o bom pastor, eu que dou a vida pelas ovelhas. E depois ele vai dizer, ao contrário de mim, que sou o bom pastor, tem os maus pastores, que são ladrões. Eles vêm para matar, roubar e destruir. Então, igreja, propósito de Jesus ao criar um ministério, foi para que você, igreja, para que nós, igreja, pudéssemos ficar longe, está aí no primeiro ponto aí, do vento de doutrinas. Cada dia mais que se aproximar do evangelho, cada dia mais se aproximar da volta de Jesus, vão se inventando doutrinas. A última que fez sucesso foi a doutrina da atualização da Bíblia. Essa foi demais. Eu não sei, vocês ouviram falar disso aí, né? Da atualização da Bíblia. Meu Deus, se não ouviu, está desinformado aí do meio gospel. Atualização, ainda glória a Deus que vocês não viram um trem desse, ainda bem. Mas a última foi isso. Segundo esse pastor, esse líder, a Bíblia está antiga demais. E ela precisa passar por uma atualização para se adaptar às mudanças que o mundo tem. Homossexualismo. Segundo ele, o marido, que foi sempre considerado o líder da casa, ele perdeu essa posição, ou está perdendo, e agora já não é mais ele, porque as mulheres estão crescendo, evoluindo. Eu olhei um negócio desse, tantas outras doutrinas que estão sendo surgindo cada dia mais, eu falo, meu Deus, essas são as doutrinas e tantas outras. Não, a Bíblia precisa atualizar, porque naquela época era assim, agora é diferente. Como? A Bíblia diz, pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A Bíblia diz que não pode passar tudo, mas nenhum tio e nenhuma vírgula da palavra vai passar. Apocalipse no capítulo 22 diz que quem acrescentar ou retirar qualquer uma das palavras contidas nesse livro, vai cair sobre ele todas as pragas contidas nesse livro. Ventos de doutrina. E Paulo está dizendo, gente, Cristo criou o ministério com 4 finalidades que vocês escreveram aí. Ele criou os ministérios com um propósito. Qual é o propósito? Para que nós venhamos não ser mais como criança. Por isso tenha cuidado com os vídeos que vocês assistem na internet. Nem todo homem que está lá dizendo pastor, profeta, apóstolo, sei lá o que das quantas. Aprenda, irmãos, uma coisa. Precisa se vigiar do que assistem. Porque nem tudo que se ensina você precisa tomar como verdadeiro. Por isso que você tem que amadurecer, não pode ser mais criança. Ele está dizendo vento de doutrina. Segundo ponto, astúcia.
E em terceiro, esperteza. Paulo está dizendo, olha, o propósito dos ministérios é para que nós não sejamos mais crianças que vai para lá e para cá atrás de qualquer vento de doutrina, qualquer novidade gospel que surge, qualquer ensinamento que, se não tem fundamento na Bíblia, querido, me desculpe, deleta. Qualquer ensinamento que não tem fundamento bíblico, deleta, não aceite. Porque tem muita gente com astúcia e com esperteza para atrair após si multidões. Satanás não quer ir para o inferno só. Satanás não quer ir. Terceiro aí do verso 15 e 16, diga comigo, objetivo. Os ministérios foram criados com finalidade, propósito e objetivo. Qual é o objetivo? Paulo vai dizer, antes, vírgula, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha que lindo! Paulo está dizendo que o objetivo foi para que nós crescêssemos em amor, em verdade, em amor, crescêssemos em tudo. Jesus criou os ministérios para que nós crescêssemos em tudo. E porque muitas vezes o ministério, em vez de nos fazer crescer, quem está entendendo, diga amém. Em vez de nos fazer crescer, está nos fazendo diminuir. Em vez de nos fazer evoluir, está nos evoluindo. Em vez de nos fazer nos formar, está nos desinformando. Ei, entenda aqui. Se você não quer que a sua família se desintegre, seu ministério, sua igreja, a primeira coisa, querido, que você precisa eliminar, está lá, o ponto 1. É o que, querido? Elimine, retire, desfaça qualquer espírito de divisão. Se na sua casa está tendo divisão, senta agora, entre em concordância. Entre em concordância. Porque se você não entrar em concordância agora, querido, depois vai ser tarde demais. Se nessa igreja você quer que ela cresça e evolua, está na hora de entrarmos em concordância. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Segundo fator, que se você não tratar, se você não acabar com ele, ele vai acabar com você, ele vai acabar com o seu ministério, ele vai acabar com o seu casamento. Versos 5 e 7 do capítulo 1. Segundo fator, diga comigo, orgulho. Orgulho. O orgulho. Lúcifer era um anjo, segundo o livro do profeta Ezequiel e do profeta Isaías, querubim ungido da guarda. Tenta trazer na sua memória as mais lindas pedras preciosas aí, lembra? A Bíblia vai narrar de pedras preciosas que a gente é até difícil de falar. E sabe, essas pedras preciosas foram criadas no dia em que Lúcifer foi criado para decorar a roupa dele. Olha o esplendor. Camarada teve tudo, mas teve uma coisa que o levou a perder tudo também: o orgulho. Não existe igreja, não existe equipe, não existe casamento, não existe nada que sobrevive quando existe orgulho. Nada. O orgulho em não pedir perdão, o orgulho pela vaidade. Os versos 5 ao 7 que está aí, Paulo vai dizer que os coríntios eram. Pois nele, falando com os coríntios, vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam o que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Paulo está dizendo, Coríntios, pelo amor de Deus, imagine uma igreja completa, onde todos os dons ela tinha, todos, nenhum faltava. E às vezes quando a gente fala assim, meu Deus, uma igreja que tem dons de tudo, dom de cura, dom de profecia, línguas estranhas, vários dons, essa igreja bombava, é para bombar. Essa igreja tem dom de louvor e tudo. Mas o texto diz que a multiplicidade de dons que essa igreja tinha
em vez de fazê-la crescer, estava fazendo ela se autodestruir. A multiplicidade das riquezas de Lúcifer, em vez de fazer evoluir, o fez ser expulso do céu. A multiplicidade de beleza que ele tinha, a Bíblia diz que ele, ao olhar para as pedras, ele se contempla e ele se exalta pela sua beleza. Ele fala, eu sou bonito demais. Espelho, espelho meu, tem alguém aqui no céu mais bonito do que eu? Foi a queda. A multiplicidade da abundância, da fartura e da paz que estava no jardim do Éden. Adão e Eva caiu. Sabe por que às vezes Deus nos permite passar por alguns perrengues na vida? Porque se tudo ficar legal 100%, nós temos uma grande dificuldade de lidar com o orgulho. O orgulho da igreja de Corinto foi o fato dela ser uma igreja rica, estar numa metrópole. Eu já falei aqui em outro momento sobre o contexto da cidade de Corinto. Corinto era o centro da adoração da deusa Afrodite. Com isso, vários homens da região toda iam para Corinto. Nesse centro de adoração, nesse templo, nessa igreja, a deusa Afrodite, que hoje é representada pela Bombagira, homens saíam das regiões de todos os lugares para ir lá adorar Afrodite, porque a adoração a Afrodite era através do sexo. Tinha mais de 1000 sacerdotisas prontas lá, que eram prostitutas, para os homens ir lá e ficar quantas vezes quiserem. Tudo isso que era o contexto de Corinto estava influenciando a igreja. A riqueza, a prosperidade, os dons. E Paulo está dizendo, vocês têm tudo, mas no mesmo instante não tem nada, porque está perdendo o principal. O que adianta a sua família, o salário da sua casa ser um bom salário? O que adianta você ter carro? O que adianta você ter, irmãos, moto, sei lá, dinheiro na conta, se você não tem o principal, que é paz? Salomão vai dizer, melhor um bocado de feijão, melhor um bocado de farinha seco, do que a casa cheia de carnes com contenda. Tem muitas famílias se desintegrando, tem igrejas se desintegrando, ricas, ou no mínimo, sem extrema necessidade. E o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso primeiro vencer a divisão. Porque quando começa a ter divisão, começa o declínio. Segundo, eu preciso vencer o orgulho. Sabe por quê? Porque se já tem divisão, é sinal que um não está dando bem com o outro. É sinal que um não se mistura com o outro. É sinal que existem facções. E o problema é que essas facções poderiam ser muito bem resolvidas. Essas divisões poderiam ser muito bem resolvidas se eu pegasse esse orgulho do capeta, jogasse fora e chegasse, me perdoa, porque eu falei com você. Me perdoa porque eu sei que em algum momento eu pisei no seu calo e eu sei que você não gostou. Me perdoa porque nós não estamos bem. Quantos maridos e esposas ficam dias, semanas, talvez até meses, sem conversar, exatamente pelo desgraçado do orgulho, que não permite a pessoa chegar lá e abrir o coração e dizer, me perdoa. Isso é o problema. Sabe, Naamã preparou a recompensa para dar à pessoa que o curasse. Naamã foi lá, ouviu a esposa, pegou as coisas, foi ao rei, pediu carta, o rei deu. Naamã saiu lá da Síria e desceu lá em Judá, quase 700 quilômetros, montado num cavalo, numa mula velha. Chega em Judá, ou na verdade, chega no Reino Norte, né, na parte de cima de Israel, Samaria, aquela região. E chega para o rei e fala, rei, eu vim aqui porque eu estou com lepra no meu corpo e eu preciso ser curado. O rei Jorão se desespera e fala, como esse homem quer guerrear contra mim? Porque quem sou eu para curar esse homem? O profeta Eliseu, lá da casa dele, fica sabendo que o homem mais importante, o segundo homem mais importante da Síria estava ali. Então Eliseu diz, manda ele vir aqui. Então, nós vemos Naamã descendo na casa de Eliseu.
Eliseu nem sequer sai na porta para poder atender Naamã. Nem sequer sai. Simplesmente manda o seu servo, Geazi, fala assim, olha, o profeta mandou dizer para você ir e se banhar 7 vezes. Vai lá. O que aconteceu com Naamã? Você já conhece a história. Naamã diz o quê? Eu não vou banhar nesse rio imundo. Eu tenho 2 rios maravilhosos no meu país. Eu vou me banhar lá. Eu vou banhar num rio imundo desse. Orgulho quase impediu Naamã de ser curado. Um servo disse para ele, Naamã, se o rei não tivesse te pedido algo mais difícil, você não faria? Ou se o rei não, se o profeta? Vai lá, rapaz. Naamã teve que se humilhar. Ele teve que quebrar esse orgulho do inferno para ele ter ser curado. Quem sabe a desintegração do seu casamento não está sendo porque o seu orgulho está maior do que a sua necessidade. Porque a partir do momento que a sua necessidade for maior do que o seu orgulho, você vai quebrá-lo. Sabe por que você ainda está com orgulho? Sabe por que nós estamos com orgulho? Você que me assiste está com orgulho? Porque ainda não tá, você não se sente necessidade ainda. Porque na hora que for, você quebra. Você pede perdão, você dá um jeito, mas você começa. Então, não espere a situação ficar mais crítica. Porque desintegração é algo que você vai, é um vidro que você vai pegando e vai quebrando. E cada vez mais que você bate ali, vai ficando cacos menores. E cada vez que os cacos vão ficando menores, mais difícil fica para colar. Quem está entendendo, diga amém. Quebre esse orgulho. Jogue isso na lata de lixo. Entre em concordância. Porque está aí, vamos lá. Vamos lá. A disputa de ideias, de ensino. Está aí, vamos lá nesse ponto aí. Embaixo, lá embaixo. Nesse tracinho aí. A disputa de ideias, de ensino gerou o quê? Falta de concordância. Essa falta de concordância. O orgulho não nos permite concordar com o outro. O orgulho nos impede. A falta de concordância, aí na próxima página, é o pivô de todas as divisões. Amós capítulo 3, verso 3 diz: porventura andarão 2 juntos, se não tiverem como um acordo? Precisamos ter concordâncias, irmãos, na oração. Não adianta seu marido estar orando por uma coisa e você estar orando por outra diferente. Não adianta a igreja estar orando por algo e um grupo orando por outro. Concordância em oração. É o que Mateus capítulo 18 diz aí: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Será que você e seu marido, será que você e sua equipe, você e seu irmão joelhou e disse: vamos orar por isso? Isso não está dando certo, isso não está casando, isso não está batendo. Então vem cá, vamos orar para esse negócio aqui ser resolvido. Porque entenda, meu irmão, enquanto você apenas criticar, enquanto você estiver batendo de frente, não vai resolver. Eu e Bruna tivemos que aprender algumas coisas, querido, porque eu e ela temos um perfil totalmente opostos. Você já percebeu, né? Totalmente oposto. E pensa no casal que brigava. Lasqueira, nem gosto nem de lembrar. Quantas eu vou embora e tá. E eu, irmãos, eu era um camarada meio estressado. Vocês me veem assim. Eu preguei aqui o último culto, que eu falo que sobre o prejuízo, né? O tema da mensagem. Significados. Quando você não dá significados, gera prejuízo. Você sabe por quê? Porque eu já tive prejuízinho, sabe, de alguns celulares que vai pro chão assim, não nada. Mas isso até eu aprender e ela aprender, que nós só conseguimos resolver algumas coisas que nós dois não dava certo juntos em oração. E a minha oração geralmente é assim: Deus, Bruna está querendo uma coisa e eu estou querendo outra. Nós dois não está dando certo nesse negócio. E aí? A decisão é sua. Nós dois nos permitimos querer o que o Senhor quer. Mas eu não quero o que ela quer.
Mas se for o que ela quer, é o que o Senhor quer, então tá certo. Eu não estou falando isso, parece fácil, né? Mas até hoje eu preciso estar fazendo essa oração. Até hoje nós precisamos parar de bater boca. Lá, vamos orar. Concordância em oração. Concordância, vamos lá, na intimidade. E aqui eu quero falar um pouco para casais, já dando antecipado aí para sábado. Se a mulher não quer, não força, cara. Se o homem não quer, não faz. Paulo vai dizer o seguinte: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Paulo está dizendo: ei, se a mulher está precisando um tempo para ela, dê. Se ela não quer naquele momento, respeite, mas tem que ser em consentimento. Não adianta falar: eu não quero fazer isso não, e o camarada está doidão lá. Consentimento, concordância. E eu quero pegar essa intimidade, que está no contexto de conjugal aqui, e trazer para outros vínculos de intimidade. Porque nós conseguimos desenvolver intimidade não apenas dentro do matrimônio. Aqui fala de uma intimidade sexual. Mas quantos de nós, na intimidade dos nossos relacionamentos de amizade, de pastor e ovelha, nós ultrapassamos, em nome da intimidade, o princípio da honra. Desonramos nossa autoridade, porque nós ficamos amiguinho dele ou amiguinho dela. Desrespeitamos e quebramos princípios. Então, a intimidade precisa ser respeitada e precisa ser concordada. Eu sou íntimo seu, mas precisa ser uma intimidade concordada, limites para todas as coisas. Paulo disse: vocês podem até ficar um tempo sem separar, sem brincar, mas que seja com concordância e por pouco tempo, para que o inimigo não vos prive, não vos tente. Paulo vai dizer aí, concordância. Vamos lá, rapidinho. Concordância entre irmãos na fé. Concordância entre irmãos na fé. O texto vai dizer, de Filipenses capítulo 4, verso 2, está aí escrito: rogo a Evódia e rogo a Sinti que sintam mesmo no Senhor. E algumas traduções vai estar dizendo o que aí? Que pensem concordantemente, vivam em harmonia, ou que vivam em paz no Senhor. Precisamos, como irmãos queridos, abençoados de Cristo, concordar. Irmão, se o Espírito que habita em mim é o Espírito que habita em você, o Espírito Santo, Ele não é Deus de confusão. Um diz uma coisa, outro diz outra, e aí as coisas se misturam. Está na hora de termos concordância, de combinar um negócio. Olha, vamos ouvir o que o Espírito diz. Porque quando nós seguimos o que o Espírito diz por intermédio da palavra, nós conseguimos fechar, nós conseguimos vencer. E eu quero terminar. Terceira coisa que pode destruir um relacionamento, um casamento, em qualquer pessoa, qualquer ministério, e que eu e você precisa eliminar hoje. Nós já falamos de duas coisas. A primeira, nós temos que eliminar o espírito de divisão. Segundo, o orgulho. Terceiro, que eu preciso eliminar o julgamento. O julgamento. E aqui eu quero dar sequência à última pregação, que eu falei sobre significados. Quantas vezes nós falamos coisas que nós não sabemos? Acusamos o irmão de coisas que nós não temos certeza que ele fez ou não, ou que era a intenção dele ou não. O problema da igreja de Corinto é que não apenas eles estavam se julgando um ao outro, como eles estavam julgando o próprio pastor que os ensinou. No capítulo 4, verso 3 e 5, que está aí na sua folha, Paulo vai responder às acusações na qual os coríntios estavam fazendo contra ele. Paulo vai dizer o seguinte: pouco me importa, eu não vou ler o texto todo não, mas ele está aí, você vai ler. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer outro tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. E aí segue o texto que você está lendo. Irmãos, o julgamento, se nós já temos a divisão, nós já temos o orgulho, e agora essa porcaria do julgamento. Eu sei que Corinto
tinha um monte de defeito, mas eu estou resumindo esses defeitos tudo aqui entre esses grandes 3 grupos, porque se nós eliminarmos pelo menos esses 3 grandes grupos dessa igreja, do seu casamento, da sua vida comunitária, com certeza, ela vai mudar o gráfico. Ela vai mudar o gráfico. Ela vai parar de se desintegrar. O julgamento. E eles estavam condenando Paulo de quê? Vamos lá. Capítulo 10, verso 2. De proceder como mudando. Imagina Paulo sendo julgado, acusado de proceder como mudando. No ponto 2 aí, eles acusaram Paulo de ser covarde. Eles acusaram Paulo de se proceder como mudando, de ser covarde. Eles acusaram Paulo de não ter as credenciais genuínas de um apóstolo. Eles acusaram Paulo de ser enganador. Eles acusaram Paulo de ser insensato. Quem conhece um pouquinho da história do apóstolo Paulo, sabe que todas essas acusações, os versos estão aí para você ler e depois ler lá em sua casa os contextos. Todas essas acusações foram acusações infundadas. Foram julgamentos precipitados. Irmãos, a Bíblia diz para nós não julgarmos, porque se nós julgamos, nós também seremos julgados. A Bíblia diz que na medida que eu julgo alguém, eu serei julgado. Tem um monte de textos que eu deixei aí que eu não vou ler agora, mas vocês vão ver aí esses e inúmeros outros. Está dizendo o seguinte, eu quero deixar apenas um, de todos, eu vou deixar esse aqui, que está aí, em Romanos, no capítulo 14, é a última página da folha aí, terceira folha. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Paulo está concluindo em Romanos aqui, dizendo, todos nós vamos nos comparecer diante do Senhor. Irmãos, eu quero te falar que Deus nos deu a graça de suportar, de desenvolver a característica do suporte. Não do suportar aquela coisa assim, eu tenho que suportar, mas a palavra suporte é dar condição para que o outro vá além. O que é um suporte? Olha o suporte do ventilador. O ventilador é o responsável pelo vento, que nem está aí, mas é o suporte que o segura na parede. É o suporte da caixa. Não é o suporte que emite o som, mas ele está segurando a caixa para emitir o som. Suporte em um casamento é isso. Nem sempre você vai ter a condição de fazer algo, mas você pode dar o suporte para alguém fazer. Quando Paulo está dizendo, ei, não julguem uns aos outros, e nem coloque pedra de tropeço, porque ele está dizendo o seguinte, você, além de não dar o suporte, você ainda está atrapalhando. Em um relacionamento tem pessoas casais que além de não dar o suporte ao outro, atrapalha o outro. Dentro da comunidade da mesma forma, o que eu quero concluir nessa noite com você, nós temos tudo para conseguir concluir a nossa jornada juntos como igreja. Tudo. Temos tudo para concluir a nossa jornada como casal. Tudo. Mas o que tem atrapalhado, e se você não parar para dar manutenção nisso agora, para que você não tire, venha tirar a divisão, o orgulho e o julgamento. Se você não tirar essas 3 coisas, como foi bem colocado, eu fiz questão de fazer você escrever, para você não esquecer. Eu não dou muitos dias para aquilo ali acontecer, se já não é que está já acontecendo. Eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés. O que está se desintegrando diante de você aí? É o ministério? É o seu chamado? O que está virando cacos? É o seu casamento? Você que me ouve aí na sua casa, ou que vai assistir esse culto depois que ele estiver no YouTube, o que está se desintegrando? Eu quero te convidar agora a fazer uma autognose, uma avaliação sobre você mesmo.
Eu quero convidar você a orar comigo. Nessa oração, você vai falar: Deus, eu necessito quebrar a barreira da divisão. Eu preciso destruir esses malditos muros e construir pontes. Não espere a parte de lá começar, não. Seja você. Jesus disse que se nós formos entregar uma oferta no altar e você lembrar que tem alguém, não é você, alguém contra você, vai lá e reconcilia. É você que tem que construir a ponte. Não espere que o outro construa. Quebre essa divisão do inferno. Se seu marido te machucou, te feriu, quebre isso, vai lá. Se é o cônjuge, a esposa, se é o pai, se é a mãe, quem seja, se é o amigo. Quero convidar você agora a se comprometer isso. Quebre esse orgulho e tira o julgamento. Aí esse tal do esse tal do acho, meu irmão, são suposições. Saia do campo da suposição. Viva o campo da realidade. Enquanto você não tiver certeza, não fale. Eu nem lembrei de ter um programa. Fale aquilo que eu tenho certeza. Aprenda a ser assim. Tenho certeza, convicção, que o seu casamento vai durar. Que essa comunidade vai. E aquilo que está se desintegrando vai se recompor. E o nome de Jesus será glorificado nisso. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, amado. Aleluia. Quero convidar você a orar. Ore e peça a Deus, meu Senhor, me dá força para recompor, para reconstruir. É noite de reconstrução. Se você está próximo a alguém, o seu cônjuge, um familiar, se você puder, você que está aí próximo, em nome de Jesus, ore. Se você precisa pedir perdão, aproveite essa chance agora. Você com seu cônjuge, você que está aqui nessa igreja, está com seu cônjuge, peça perdão, fala: Senhor, eu preciso nessa noite quebrar esse orgulho. Nós estamos há tantos dias ruins um com o outro. Deus, se você tem alguma coisa com seu irmão, é nessa noite que o Espírito Santo quer fazer uma aliança, quer restaurar, quer recompor, quer reconstruir, quer reconhecer, quer restaurar, e o nome dele será glorificado. É tempo de reconstruir. Assim como eu leio no texto inicial desse culto, ele remoldou. O vaso não estava ficando do jeito que ele queria. Sabe, o seu casamento, o ministério, a equipe, não está ficando do jeito que você queria. É porque alguma coisa está dando errado no processo. Mas nessa noite, querido, vamos lá, reconstrua, refaça de novo, tenta novamente, refaça, remassa, comece novamente, recomece. Ó Deus, essa noite, meu Pai, eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, e eu repreendo o espírito de divisão, o espírito de facção. Ó Deus, podemos ser gerados por pais da fé diferentes, mas somos filhos do mesmo Pai espiritual que é o Senhor. Então nesta noite, meu Pai, nesta hora, eu coloco diante de Ti essa igreja, eu coloco essa pessoa que me ouve em casa, eu coloco agora, Senhor, ó Deus, a palavra que foi pregada, que ela começa a cortar, que ela começa agora em nome do Senhor a entrar e a trabalhar o caráter dessa igreja. Eu sei, Senhor, que a igreja não vai se desintegrar, essas equipes não vão se desintegrar, elas vão avançar, elas vão crescer, elas vão evoluir, elas vão se multiplicar, porque nessa noite, Senhor, os laços que se dividiam, os muros que estavam de pé, vão ser derribados pelo poder da palavra. Meu Deus, essa noite é uma noite de manutenção. O Senhor sabe disso. Sabe quanto tenho orado, Senhor, como ministro, como pastor dessa igreja, para que o Senhor venha trazer manutenção neste lugar, para que o Senhor venha restaurar. Oh Senhor, nesta noite como igreja, ore comigo, irmão. Peça ao Senhor para destruir o espírito da facção, o espírito da idolatria, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Recomece, Senhor, refaça novamente, mas que nós possamos, meu Pai, assim como um barro precisa ter liga para poder ficar de pé, assim como a massa de um barro, ó Deus, um vaso precisa ter liga, e nós tenhamos liga, e esta igreja vai crescer, esta igreja vai se multiplicar, ela vai avançar pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Esse casamento, Senhor, não acabou.
desintegrou. Não se desintegrou porque hoje o sangue de Jesus traz liga para reconstruir, para restabelecer e para multiplicar. Esta noite, Pai, em nome de Jesus, nós não colocaremos vinho novo em outros velhos, porque os outros velhos vão ser quebrados e vão ser feitos novamente, pelo poder do sangue de Jesus. Nós oramos. Você acredita nisso? Você concorda com essa oração? Se você concorda, glorifica Jesus, aprova o nome dele, dê glórias a ele neste lugar. Aleluia! Oh, nós concordamos, Jesus. Como igreja nós concordamos. Aleluia. Que Deus te abençoe. Em nome